inclusive na apuração final ali, junto com o Henrique André, que está já escrevendo para o site da Itatiaia, toda a equipe mobilizada, porque agora bateu o martelo, Léo. O Atlético e a atual patrocinadora Master Betano se acertaram para um novo contrato de duração de 4 anos. E será o maior patrocínio da história do Clube Atlético Mineiro. Detalhes, para 4 anos, nós apuramos ali que é o seguinte: o Atlético vai receber, no mínimo, pelos 4 anos, 124 milhões de reais. Esse valor pode chegar a 130 milhões, aí um incremento de 6 milhões, em caso de conquistas, né, títulos. Tem, então, desempenho envolvido aí, porque a marca, se você vai para uma final de Libertadores, Copa do Brasil, a marca, logicamente, vai ser mais exibida. E também com apostas, né? Que é um site de apostas. Então, tem essa bonificação, mas o Atlético, se a gente tirar aqui, por base, né? 124 milhões. Tirando 130 milhões, que pode ser o máximo. Dividindo por 4 anos, é um valor anual bastante considerável, acima de 30 milhões, que o Atlético, por exemplo, nunca teve na sua história. O atual patrocínio é menos de 20 milhões. Então, grana entrando para o Atlético, valorização da marca, Léo, tudo aí associado ao bom time que o Galo vem tendo nos últimos anos e também o novo estádio, né? A Arena MRV. Sem dúvida alguma, muitas ativações para qualquer marca. A menor dúvida que é uma ótima notícia para o Atlético, porque não só pelo valor, mas a certeza de um contrato grande, longo, e num momento que eu vou trazer uma informação aqui que talvez não tinha tanta relevância, mas que nos últimos meses aconteceu, a regulamentação das casas de aposta no Brasil. Então, para o ano que vem, inclusive, as casas de aposta vão perder dinheiro, né? Vão ter que ceder dinheiro para o governo, vão pagar imposto. O Atlético garante, com uma casa de aposta, que é a sua atual patrocinadora, o seu maior patrocínio por 4 anos, Du. E importante, sinal que o patrocinador está acreditando no clube, né? Porque senão não teria renovado e acaba apostando por mais 4 anos, fazendo um contrato longo, como você disse. Para o Atlético é fundamental, porque a concorrência ela é enorme e ela é desleal, entre aspas, no futebol brasileiro, né? Porque não há falta de lealdade do Flamengo, do Corinthians, eles têm torcidas maiores, né? E maior representatividade, maior valor comercial, e o Atlético precisa desse incremento financeiro. A gente torce para que seja bem utilizado esse dinheiro e com responsabilidade. E eu acho que vai ser. A turma que está lá é a dona agora, né? Então não dá para brincar com o próprio dinheiro. Então eu acho que a coisa vai ser bem empregada e com muita responsabilidade. Vai ser tratado com muita responsabilidade esse novo patrocinador. Para se ter uma ideia, este valor que o Atlético chega com a Betano é similar aos valores que o São Paulo tem com a sua patrocinadora Master. E estamos falando do São Paulo. São Paulo tem mais torcida, São Paulo está em São Paulo, onde as coisas são mais valiosas realmente no Brasil, a capital financeira do país é São Paulo. Exato. E o Atlético consegue um patrocínio num valor semelhante ao do São Paulo, que tem um contrato de 3 anos ganhando 30 milhões aí por mês. Não é esse valor exatamente, mas é por aí. Então é uma ótima notícia para o Atlético fora do campo. Dentro do campo, Rezendão, o que está acontecendo? Só complementando uma informação, já que a gente falou aqui de mudança também, de dinheiro e SAF, o processo da SAF foi aprovado pelo CAD. O CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é um órgão regulador nacional, pela aquisição de controle do Clube Atlético Mineiro pela Galo Holding. Agora faltam pequenos detalhes, pequenos passos para o fim do processo e a expectativa até o fim do mês o Galo efetivamente esteja com tudo pronto da SAF, e aí começa já a injeção de dinheiro, né? Porque com tudo certo, a Galo Holding, quem vai comprar o Atlético, já vai começar a injetar dinheiro no clube. Então vamos lá, para campo agora, Léo. O Igor Rabelo foi liberado, completamente liberado, então o zagueirão está de volta, o general da zaga do Atlético. O Igor Rabelo estava com uma lesão muscular na coxa, o último jogo dele foi no dia 9 de agosto, Galo e Palmeiras pela Copa Libertadores, lá no Allianz Parque, quando o Galo foi eliminado da Libertadores, então ele ficou fora de 7 partidas. O Igor Rabelo. E agora vai ter que reconquistar espaço, como a gente já vinha trazendo na Itatiaia, ficou fora de 7 jogos, a defesa do Galo vem com números impressionantes,
E por conta disso, o Igor Rabelo, lógico, vira uma grande opção pro Luiz Felipe Scolari, mas a princípio aí Lemos e Bruno Fux vai ser a zaga do Atlético para as próximas partidas. E aí o DM tá quase vazio, né? Com a liberação do Igor Rabelo, só tem lá agora o Vargas, que tem uma entorse no joelho, não tem uma liberação, prazo de liberação, e o garoto Alisson, que a gente noticiou aí, que renovou o contrato com o Atlético, ele tá com um desconforto muscular na coxa, mas é coisa simples, então fica realmente o Vargas só no departamento médico do Galo. E aí o Filipão, se ele não é muito de mexer no time titular, Léo, ele ganha opções importantes, o Igor Rabelo na zaga. O Edenilson e o Igor Gomes foram bem no último jogo, então quando ele olhar para o banco agora, ele vai ver boas possibilidades, né? 6h15, marcou o sinalzinho da Itatiaia. Edu Panzi, é o famoso a água corre pro mar. Quando as coisas começam a dar certo, o pão cair com a manteiga pra cima e tudo, você vê, o DM vai ficando vazio. E o Filipão, que não é tão adepto a ficar fazendo tantas mudanças, se a gente pegar o ex-treinador do Atlético, Eduardo Cudê, ele era muito adepto de trocar muitos jogadores, de preservar muito fisicamente. O Filipão não, ele gosta de ter o time. Mas, se a gente pegar o jogo contra o Inter, a gente pode ter uma esperança aí de que o Filipão vai usar bem esse elenco, porque você fez esse comentário e eu concordo. Ele mudou taticamente o Atlético no jogo contra o Inter, que não é uma coisa muito comum de se ver do Filipão. Não, e surpreendeu, né, Léo? Eu acho que tudo isso é solução para o Filipão, não há problema. Ele vai contando para essa reta final agora com a família Igor, né? Rabelo e Gomes, que entrou muito bem lá em Porto Alegre. O Rabelo era titular dessa equipe, eu ainda acho o Igor Rabelo o melhor zagueiro do elenco do Atlético, mas eu concordo com você, ele volta brigando por posição. Não há por que o Igor Rabelo voltar agora, já no próximo domingo contra o Coritiba, titular. O Fux e o Lemos estão muito bem, o Fux ganhou a posição do Gemerson e o Rabelo agora vai brigar para recuperar a titularidade. É ótimo, o Filipão ganha mais uma opção na zaga, no setor, e o Igor Gomes, que eu citei, que entrou muito bem lá em Porto Alegre, também não é porque ele entrou bem em Porto Alegre que ele vai ser titular contra o Coritiba. Mas o Pedrinho não foi bem. Cara, mas pega os jogos anteriores do Pedrinho. O Pedrinho vinha numa sequência ali de 3 ótimos jogos. Ele faz um jogo ruim que era um jogo que não era pra ele. Que os atacantes estavam jogando atrás dele. Ele pegava essa bola, não tinha ninguém pra passar. Aí ele perdeu a posição? Não, futebol não se faz dessa maneira. O Igor Gomes passa a ser uma ótima opção, caso o Filipão precise, o Pedrinho sinta fisicamente, ou ele sinta a necessidade de mais uma vez mexer no sistema tático do time durante um jogo, ou em um jogo seguinte, e o Igor Gomes passa a ser uma ótima opção. Você mesmo, Edu Panzi, deu uma explicação aqui sobre o Pedrinho, de posicionamento e como o Pedrinho funciona no Atlético, a diferença do Igor Gomes. Que o Pedrinho precisa ter os caras à frente dele, né? Porque ele é bom no passe, o Igor Gomes já é mais de carregar a bola, de imposição física. Um jogo contra o Coritiba, o Pedrinho vai ver muito a turma dele lá na frente, porque o Atlético provavelmente vai ficar no campo de ataque. O Coritiba ficando mais atrás. Então, para este jogo, o Pedrinho é importante. Mas você acha que o Igor Gomes não começa a colocar mais uma na cabeça do Filipão, de que se preciso for, numa situação de jogo, ele abre mão de um volante, põe o Igor com o Pedrinho? Em dúvida nenhuma. Isso é bom só pro Atlético, isso é bom só pro Filipão. A cada atleta que entra no jogo e resolve, cara, isso é o mundo perfeito pro técnico. O banco de reserva serve para isso. Para o treinador olhar para o jogo, a coisa não está fluindo, ele olha para o banco, leva para o campo e resolve. É assim, o futebol é dessa maneira e o Igor Gomes resolveu no jogo do Beira-Rio, assim como o Pedrinho resolveu nos jogos anteriores quando ele foi titular. E eu acho que o jogo contra o Coritiba vai ser um jogo para esse cara, o Pedrinho. Porque o Coritiba deve vir mais fechado, vai precisar de um passe, uma bola mais longa nas costas da zaga e o Pedrinho dá velocidade à bola. O Igor Gomes talvez dê velocidade ao time, ao jogo, é um cara que carrega mais a bola, que corre junto com os companheiros. O Pedrinho, ele encontra os companheiros. É bom você ter essa diferença de características no elenco, e o Filipão soube usar muito bem. Ô, Léo, e tem um detalhe. Diga. A gente tá falando de elenco, por enquanto tem jogos aí só no fim de semana, tá sendo tranquilo, né? Pra quem não tá envolvido em Copas, que é o caso do Galo. Mas passando a data FIFA, tô olhando aqui, ó, dia 19 de outubro tem Galo e Palmeiras, uma quinta-feira. Depois já tem o clássico no domingo, Atlético e Cruzeiro. Na outra quinta, Galo e Bragantino. No outro sábado, já é seguido ali, quinta e domingo, né? Deve ser domingo esse jogo. Porque não pode ser no sábado. Fluminense. Depois tem na outra quarta, Galo e Fortaleza.
no sábado ou domingo, América e Atlético, e na quarta, Corinthians e Atlético, e no fim de semana, Atlético e Goiás. Então aí vamos ter 8 jogos naquele estilo, né? Quarta e domingo. Coisa boa, hein? Aí vamos ter muito jogo. Pra gente, né, que demais. adora futebol, é bom demais. E o Galo tendo elenco, dá pra... Aí, nesse caso... Aí vai aparecer, né? E aí que tem que aparecer... Quantas vezes a gente falou e o Atlético não trazia um resultado, um bom futebol, a gente fala, mas o elenco é bom, Só que não estava todo mundo à disposição, não estava todo mundo jogando. Agora, quando está numa boa fase, as peças vão se encaixando, as individualidades também aparecem e o Galo tem tudo para ter uma sequência legal, entrar de vez no G4. E quem sabe, porque tem um amigo meu, Cláudio Rezende, que falou que tá mirando o Botafogo. Você conhece ele? Conheço. Quem que é? É o Caixa. É isso aí. Ele falou que no fim de semana já diminui de novo. Ele falou que se o Botafogo não ganhasse o jogo ontem, que o Galo ia chegar. E agora o fim de semana é Botafogo e Fluminense no sábado, é clássico. E o Galo contra o Curitiba domingo. Então, o Galo tá aí, tá remando, né? Ainda é menos de 1% de chance, né, Léo? Mas tá deixando o torcedor do Galo sonhar. E a gente sabe como é a torcida do Galo, né, Léo? Começa a animar. A torcida do Atlético só precisa de uma faísca ali, porque é um barril de pólvora. Passado a limpo o Galo, Rezendão? Só pra gente fechar. A partir de agora aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, tudo do Galão da Massa. Cláudio Rezende, um abraço, bom dia, Cláudio. Um abraço, bom dia a você, Cirilo, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, terça-feira, e começou agora pela manhã, a semana do Coritiba na Cidade do Galo, após 2 dias de folga, né, domingo, depois que o time voltou de viagem, e a segunda-feira. A partir de agora, o pensamento, o foco é no jogo de domingo, 6:30 da noite na Arena MRV. Primeiro treinamento da semana, o Filipão tem até sábado os treinos aí para ajustar o time, pensar na melhor escalação do Atlético para esta partida, em busca da 4ª vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro e para se manter 100% na nova casa, né? O Galo até aqui jogou 3 vezes na Arena, venceu o Santos, Botafogo e Cuiabá. Pela frente agora o Lanterna. Vimos há pouco aí a classificação do Campeonato Brasileiro. Coritiba está lá com 17 pontos. O Galo, então, não quer deixar passar essa oportunidade de vencer. O último colocado não pode desperdiçar ponto com o Coritiba, que vem aí de uma vitória. No Atletiba vem mais animado para esse jogo também. Agora, a semana é boa para o Filipão, porque, Cirilo, ele vai ter de volta o Otávio, que na tendência, né, volta ao time. Porque o Otávio, até a suspensão, ele foi titular em uma sequência grande de jogos com o Filipão. Ele ficou fora realmente por conta do 3º cartão amarelo. Aí entrou o Edenilson no time. O Edenilson foi bem no fim de semana, principalmente quando foi deslocado ali para o lado direito do campo. Foi ali que conseguiu o cruzamento do primeiro gol, o gol do Hulk. Mas a tendência de volta do Otávio. Agora, o Edenilson entrou bem, o Igor Gomes entrou bem. Foi eleito inclusive o melhor em campo pela nossa equipe no jogo de sábado, e essa semana também o Igor Rabelo deve ser liberado completamente. Agora, no caso do Igor Rabelo é diferente, porque ele até então vinha sendo muito elogiado, até quando estava jogando era titular do time, mas agora vai ter que recuperar espaço, Cirilo, porque o Igor Rabelo saiu e agora a dupla de zaga com Lemos e o Bruno Fux, ela vem agradando bastante. E os números estão favoráveis, né? O setor defensivo do Atlético, então o Igor ficou um tempo fora, é um bom jogador, vai entrar na disputa, mas agora vai ter que correr por fora, vai ter que reconquistar espaço nesse time do Galo, você viu? Boa, Cláudio. Tô aqui com o Alexandre Simões e com o Léo Figueiredo. Daqui a pouquinho no debate vamos ouvir o Igor Gomes. Ele vai falar sobre as pretensões do Atlético até o fim do campeonato. Vamos falar sobre esse tema trazido aí pelo Cláudio Rezende. Léo Figueiredo, aniversariante do dia, a quem manda um abraço, desejo felicidades, que Deus te abençoe. Léozão, pra zaga do Galo, hein? Igor Rabelo, quando voltar em boas condições físicas, volta como titular ou deveria voltar como titular, ou mantém a dupla de zaga que vem também tendo um bom papel? Tudo bem, Léo Figueiredo? Tudo bem, Cirilo, obrigado pelas palavras, obrigado a todos os ouvintes, aos companheiros, às mensagens de carinho. Olha só, eu acho que o Igor Rabelo, e não acho não, eu tenho certeza, o Igor Rabelo é o melhor zagueiro em qualidade que o Atlético tem.
zagueiro, estando todo 100%, ele vai começar a temporada, o Igor Rabelo, para mim, é titular. Mas nesse momento ele não é. Pra que você vai mexer no que tá dando certo? Não tem motivo. O Atlético tomou 2 gols nos últimos 8 jogos. A saída de bola do Atlético é melhor com Fux e Lemos. Eu gosto muito do Igor Rabelo pela imposição física. Igor Rabelo é muito bom em bola aérea, primeira bola. Sabe aquele zagueiro que você pega um centroavante grandão, um Verrete da vida aí, um Diego Costa, aí o goleiro dá um chutão, o Igor Rabelo já chega batendo o peito nas costas do cara, sobe em cima dele. Eu gosto do Igor Rabelo por isso, ele se impõe. Então, para mim, seria o titular, mas neste momento não há motivo para o Filipão mexer no time. E Cirilo, a rotatividade de zagueiro é grande, principalmente por causa de cartão amarelo, por suspensão. A ótima notícia para o Filipão é o Igor Rabelo voltando e estando à disposição. Mas nesse momento, eu não mexo na zaga do Galo, não. Ó, a turma que tá no YouTube, tá no Itatiaia Oficial, tá no @Itatiaia Esporte, mande aí, hein? Qual a zaga ideal do Atlético? Igor Rabelo vai ser liberado, ao que tudo indica, vai voltar a estar à disposição em breve. Ô, Alexandre Simões, bom dia pra você também. A zaga ideal do Atlético tem o Igor Rabelo, não tem o Igor Rabelo, mantém Fux e Lemos. E o Gemerson, esqueceram do Gemerson ou realmente agora tá ali como o terceiro, quarto nome da zaga mesmo? Tudo bem, Simões? Tudo tranquilo, Cirilo, parabéns, Léo, quem acompanha a Obrigado. gente... Cláudio, é interessante o seguinte, né? Porque o Bruno Fux, ele chegou no início da temporada e trazido pelo Cudê como o cara para a zaga do Atlético. E foi escanteado, né? Foi escanteado, né, Cláudio? Foi, ele um tempo muito. Teve uma lesão lá no começo. Teve uma lesão, mas depois praticamente voltou, né? não era utilizado, né? E aí agora com o Filipão, é uma história parecida com a do Sampaoli, né? Porque o Sampaoli trouxe os caras e quem recuperou foi o Cuca, né? Agora vai acontecendo mais ou menos a mesma coisa com o Filipão, né? O Filipão vai conseguindo encaixar as peças que o Cudê trouxe, né? E o Bruno Fux, que realmente é um zagueiro com história de seleção brasileira, de base, um cara de muita qualidade, né? Entrou no time do Atlético e neste momento, Cirilo, até pelo estilo do Filipão, eu acho que Lemos e Fux formam a zaga titular dele. O Rabelo voltando, por mais que tecnicamente seja até superior, só vai conseguir entrar nesse time se derem uma brecha para ele. Alguma suspensão, lesão, alguma coisa desse tipo. Porque o Filipão, ele é muito fiel ao que encaixa no time dele. E tá dando certo, né? Não há motivo para mudar. Até tem a melhor defesa do retorno do Campeonato Brasileiro, tomou 2 gols em 8 jogos, não há motivo algum para se alterar a dupla de zaga do Atlético. E o Filipão encontrou uma dupla de zaga que vem dando segurança defensiva na bola aérea, que era um problema do Atlético, embora o Atlético tomasse poucos gols, mas o Atlético sofria com a bola aérea adversária. O Atlético vem tendo esse tipo de segurança e o Fux está conseguindo mostrar tudo o que se esperava dele desde o início da temporada. Ô, Cláudio, tá bom, então tá. O Igor Rabelo voltando, a turma já botou o Igor Rabelo aqui, espera um pouquinho. O Otávio volta pra jogar, né? O Otávio, pra mim, volta pra jogar. Agora, o Simões citou uma situação interessante. O Edenilson com o Felipão, ele vem fazendo bons jogos, né? Contra o Atlético Paranaense, ele foi titular lá em Curitiba, foi elogiado. Esse jogo agora também foi bem, né? O Edenilson fez o cruzamento da jogada do gol, né? Talvez tá jogando melhor com o Felipão do que com o Cudê, que é um cara que conhecia ele, né? E com um nível técnico muito mais alto, né? A gente não pode esquecer que o Edenilson perdeu a posição de titular no Campeonato Mineiro, né? Foi. Campeonato Mineiro, fase preliminar de Libertadores, um nível técnico muito mais baixo. O Edenilson foi contratado com status de titular, né? Ele e Patrick. Os dois. Os dois. Principalmente pelo técnico anterior que estava aqui, que já tinha jogado com eles, né? Sim, exato. Então, quer dizer, eu acho que o Cudê pensou muito o time dele passando por essa dupla, que era a base daquele Internacional dele de 2020. E o Edenilson agora fez um bom jogo contra o Internacional, tomara que ele pegue uma vertente positiva, mas o Patrick precisa seguir o mesmo caminho, né? Patrick não é um jogador barato e não é um jogador ruim, pelo contrário, ele é um bom jogador. Patrick também precisa começar a pegar um momento melhor aí para ajudar o Atlético, porque até hoje o Patrick não aconteceu no Galo, né? A gente fica muitas vezes, Pedrinho é o meia, se não joga o Pedrinho, é o Igor Gomes, se não for o Igor Gomes, o Zaratio tá voltando, mas lá pro lado esquerdo principalmente, seria o Patrick. Ser uma opção ali, um dia que não tem o Paulinho, ou que tira o Paulinho que tá mal, ou o Paulinho tá cansado, sabe? O Patrick precisa acontecer no Atlético. E o mais interessante é que o Patrick, né, dos caras que chegaram, talvez tenha sido o que chegou com mais status, né, com mais cartaz
pelo 2022. Né? A torcida do São Paulo ficou invocada com a saída dele. O Patrick talvez tenha sido o principal jogador do São Paulo na última temporada. Então, quer dizer, ele foi o cara que chegou com mais cartaz, muito mais do que o Edenilson. Edenilson já estava sendo bem cobrado lá no Inter. Lá no Internacional. Então, quer dizer, é esperar o Patrick acontecer. Eu acho que o Patrick pode vir a ser uma opção ali pro lugar do Pavon. O Pavon, embora o Pavon tenha entregado muito no que diz respeito à recomposição, a dar liberdade a Paulinho e Hulk, mas o Patrick, o grande momento que ele viveu ano passado no Internacional, foi quase que como um ponta esquerda. E a observação do Simões é correta, porque o Paulinho tem jogado muito pelo lado direito. Né? O Filipão, né, troca os dois o tempo todo, né, o Claudão? E se o Pavon não estiver entregando e o Filipão quiser alguém na esquerda, o Patrick é o cara mais indicado. Mas o Patrick tem que jogar. O Edenilson acabou entrando nessa função aí. Aproveitando, mas ofensivamente também apareceu bem. Vamos ver o Patrick se vai ter essas oportunidades. Finalizado o penúltimo treino do Atlético em Belo Horizonte nessa semana. Atividade agora pela manhã. Nesta quinta-feira, os atletas vão treinar também em Belo Horizonte, na cidade do Galo, antes da viagem, que vai acontecer já na quinta-feira à noite, em 9h30 desta quinta. O Atlético vai em voo fretado para Porto Alegre e na sexta-feira, véspera do jogo, à tarde, o time treina no CT do Grêmio, que é o rival do Internacional, o adversário do Galo, no sábado, jogo das 9h da noite, no Gigante da Beira-Rio. E o Atlético, nesse treino de hoje, mais uma vez com a presença do Igor Rabelo no treino, hein? O Igor Rabelo, a expectativa é de que ele seja liberado até amanhã, completamente. Como o Atlético treina na sexta-feira lá em Porto Alegre, Romano e amigos, a tendência é de que o Igor Rabelo seja relacionado, pelo menos para a viagem. Se o Felipão relacionar mais que 23 jogadores, pode ser até que ele não fique no banco. Mas aí vamos ver. De qualquer forma, como o time treina lá na sexta, é mais interessante levar o Igor Rabelo para que ele já esteja aí junto com o time neste retorno dele, que está muito próximo aos gramados. E com o Igor Rabelo sendo liberado, vai ficar só o Vargas no departamento médico. O único jogador. Vargas sofreu uma entorse no joelho, sem previsão por enquanto, está na fisioterapia e os demais todos disponíveis para o Filipão aí com essa liberação muito próxima do Igor Rabelo no time do Atlético, Romano. Ô, Nath, e aí? Qual a importância de ter o retorno do Igor Rabelo pro Filipão? Romano, o Rabelo só não teve uma sequência maior como titular porque ele se lesionou, né? Mas voltou muito bem. Acho que é uma presença importante entre os relacionados para quem sabe daqui a pouco também pintar entre os titulares. É uma dupla de zaga que está muito encaixada no momento e que eu acho que agrega muita qualidade na saída de bola, principalmente porque o Otávio não tem tanto essa característica. Também na bola longa, por vezes o jogo do Atlético é um jogo mais direto, pede um passe mais longo, uma bola mais direta. Os zagueiros também têm qualidade para fazer isso. Então acho que essa dupla Fux e Lemos está muito bem encaixada, mas o Rabelo tem muita qualidade, principalmente nos duelos aéreos. Então acho que quando tiver 100%, entra nessa briga. E aí, se a gente for fazer uma escala, acho que o Gemerson é quem está mais em desvantagem, né? E o primordial disso tudo é o Filipão ganhando alternativas para manter esse setor defensivo tão forte que tem sido uma marca desse time dele. Agora ele passa a ter duas duplas de zaga, ô Léo? De certa forma, né, Romano? Tem aquelas brincadeiras, né? Que você não tem dois, você tem um, se você tem que ter três para ter, enfim. Não, aquela brincadeira não, é uma máxima verdadeira no futebol. Como é que é a máxima? Porque eu me atrapalhei todo aqui na matemática. Se você tem 3 zagueiros, você tem dois. Quem tem dois, tem um. Pois é, o Galo tem 4. Tem 5, tem um Hever também. Então ele tem 3. Então tem 3. Olha, o Igor Rabelo, quando se lesionou, mais uma vez, né? Teve a lesão séria do joelho, ele era o melhor zagueiro do Atlético ali. Agora, ele tinha entrado no time muito bem. Defensivamente, como a Nath falou, dos duelos aéreos, fisicamente, eu acho que nenhum zagueiro do Atlético se impõe como o Igor Rabelo. Sabe? Que chega junto, mas sem ser desleal, sem ser violento, mas que consegue, principalmente em duelos físicos, contra centroavantes, uma bola aérea, a primeira bola, se impor melhor do que todos os outros. E ele estava bem, né? Ele estava bem quando machucou. Só que hoje, a realidade de hoje é que o sistema defensivo do Galo encaixou.
O sistema defensivo está funcionando, está levando poucos gols. A formação com os 2 volantes pode não agradar todo mundo, mas agrada ao Filipão. E se está dando resultado, que continue. Né? Ele conseguiu, com o Mariano, ao invés do Saravia. O Mariano, tecnicamente, é muito mais jogador que o Saravia. Só que o Mariano não tem a velocidade do Saravia, não tem o pulmão do Saravia. Mas acaba que, defensivamente, o Atlético fica melhor com o Mariano. O Arana sabe fazer tudo muito bem, marca bem, chega na frente, sabe jogar como ala, como um lateral. Se preciso for fechar um pouquinho mais pelo meio, como o Sampaoli já utilizou. Então, o Filipão encaixou o sistema defensivo. Hoje não tem por que mudar. Então, o Igor Rabelo volta de lesão, não tem por que já colocá-lo no time. E hoje não tem por que mexer em Lemos e Fux. Então, o Rabelo agora vai ter que reconquistar nos treinamentos ou quando surgir uma oportunidade. Que apesar de eu achar o Rabelo o melhor zagueiro no Atlético, hoje não dá para mexer em Fux e Lemos porque está encaixado. Falar nisso, o Léo citou o Arana, o Cláudio. Sim. Mas tem gente fazendo uma força pro Arana sair do Atlético, hein? E não tem isso, né? Porque o Arana tem contrato até o final do ano que vem. Há uma relação muito boa do Arana com a diretoria do Atlético. Hoje ele está muito adaptado aqui a Belo Horizonte, aos colegas. E o Atlético não tem essa pressa toda de renovar o contrato do Arana, até porque confia que ele vai permanecer aqui. E o contrato não é agora, né? Não é como do Mariano, como do Saravia, como do Hever. Logicamente que se ficar mais pro meio do ano que vem, aí sim, né? Ele pode assinar um pré-contrato. Mas, por enquanto, o Arana não demonstrou esse interesse de deixar o Atlético tá tranquilo. Se o Galo conquista a vaga Libertadores, qual que é o caminho mais fácil pro Arana ir para a seleção brasileira? Já tá adaptado aqui para voltar à seleção. Eu te digo que o Arana pode voltar para a seleção brasileira nas próximas horas, tá? Porque o Caio Henrique vai ser cortado. Sim. O Fernando Diniz chamou 2 laterais. Exatamente. Chamou o Renan Lodge e o Caio Henrique, que está no Mônaco. O Caio Henrique se lesionou. Eu ontem, com toda a sinceridade, fiquei tentando imaginar quem seriam concorrentes do Arana para essa convocação. Ayrton Lucas, do Flamengo? Ah, pelo amor de Deus. Sem brincar, com todo o respeito ao Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas não estava conseguindo convencer o Sampaoli a ser titular em todos os jogos. Acho que o Arana... O Ayrton caiu muito, inclusive, depois da chegada do Sampaoli, porque ele vinha fazendo uma temporada muito regular. Uma vez, chegou a ser convocado. Por isso que eu não descarto essa possibilidade. Se o Arana não for agora, eu não acho nenhum absurdo, tá voltando tudo, mas que uma hora ele vai voltar aí... Vai, porque ele é melhor. Ele não tá no seu pleno. Ainda não tá, mas... Principalmente porque o Renan Lodge deve ser o titular, porque ele já estava convocado, eu levaria o Arana. Ele é mais lateral que o Ayrton, por exemplo. Eu levaria o Arana. Eu levaria. Até pra Jair, olha aqui, amigão, ó. Começa a viver isso aqui de novo. E olha, sem brincadeira, eu vou até além. Eu levaria o Arana 2 vezes, sabe por quê? Ele é o cara que fez falta na Copa do Mundo e que perdeu a Copa do Mundo por causa de uma entrada desleal. Então, mais um motivo. Fernando Diniz tem muito esse lado psicológico, muito empático com jogadores e tudo. Né? Então, Diniz, já cantei a pedra pra você. Agora, pode deixar de fora de um jogo do Atlético não, viu, Claudão? Senão não convoca não. Mas a data FIFA vai parar, né? Fala pessoal da mesa redonda, algumas edições atrás a gente veio até aqui no Lourdes para falar sobre a má fase do Atlético e a distância do time para o Z4. Hoje vemos um Atlético completamente diferente, com outras ambições e olhando só para a parte de cima do Brasileirão e para uma vaga da próxima Libertadores. Por isso viemos novamente até aqui no Lourdes para saber do atleticano. Até onde esse time do Atlético pode chegar no Brasileirão? O time embalou de vez? Vem com a gente conferir a opinião da massa. Eu acho que é só a vaga para Libertadores, viu? Esse ano a gente se contenta só com a vaga, mas ano que vem a gente vai buscar os títulos aí mesmo. O segundo turno, melhor, bem melhor, né? Tropeçou um pouco no primeiro turno, mas no segundo turno agora a expectativa é que venha aí pelo menos a Libertadores pra gente ano que vem, né? Pra gente poder ir lá no campo e torcer junto. Acho que agora vai embalar aí, quem sabe até no G2 possível, né? Acho que título não traz não, mas vai G2 ou G3, quem sabe. Graças a Deus a gente tá engrenado aí e vai dar só vitória pra gente. Você acha que o Filipão encaixou agora daqui pra frente, só alegria? Agora é só alegria, meu filho. Ainda mais com a arena lá perto de casa, então vai ficar melhor ainda. Última perguntinha para fechar. Como atleticano, não dá para não pensar em um possível título de brasileiro. Para você, tá muito longe ou dá para conquistar ainda?
Com certeza dá para conquistar, a gente está com fé. Foi uma temporada de muitas expectativas, né? Algumas delas foram frustradas e agora resta conseguir essa vaga da Libertadores, né? Para quem sabe no ano que vem tentar o bicampeonato da tão sonhada Libertadores. Para fechar agora, a gente sabe que o lema do atleticano é não deixar de acreditar nunca. Para você, dá para sonhar com o título ainda ou o Botafogo disparou já? Enquanto existir 1% de chance, eu sou 100% Galo sempre. Sonhar é sempre bom, né? A gente sempre sonha, com certeza. Para o atleticano tudo é possível, né? Pensa em tudo, mas eu acho que não, tá meio difícil. Mas eu acho que o G4, a gente vai ficar bem feliz. Quem sabe ano que vem trazer o Libertadores para nós. Tá distante porque o Botafogo tá com uma sequência muito boa aí, né? E a distância de pontos ainda tá grande. Mas para Libertadores a gente vai conseguir sim. É isso, pessoal. Os atleticanos com fé que o Galo vai conseguir uma vaga na Libertadores. O Atlético se encontra hoje na 7ª posição, 1 ponto distante do G6 e 4 pontos distante do G4, que dá a vaga direta para a Libertadores. Próximo compromisso do Galo contra o lanterna do campeonato, contra o Coritiba, na Arena MRV. Os torcedores esperam que o Atlético siga a boa fase, traga mais 3 pontos para colar de vez na zona de classificação para a Libertadores. Volto com vocês aí do estúdio. Um abraço.